Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, tá bom? Então, vamos falar sobre os aspectos da evidência do recebimento ou dom do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Esse assunto é muito importante para a nossa compreensão e tranquilidade, pois no livro de Atos há uma certa diferença entre alguns fatos ali narrados. No começo do livro de Atos dos Apóstolos, mais precisamente, até o capítulo 9, não há como negar, sempre havia um certo espaço de tempo entre a conversão e a evidência do recebimento do Espírito Santo. Você vai ver em Atos 2, capítulo 4, capítulo 8, verso 12 e 17, capítulo 9, verso 17 e 18. Há um outro fato de suma importância e que deve ser levado em consideração. Você vai ver em Atos 12, 17 e capítulo 9, verso 17 e 18. Bem como em Atos capítulo 19, verso 17, houve a evidência do recebimento do Espírito Santo após a imposição de mãos por algum discípulo de Jesus Cristo. Em Atos 10, capítulo 1, verso 44, 48, a evidência do recebimento do Espírito Santo é simultâneo à conversão e não foi necessária a imposição de mãos. O porquê dessa diferença sobre a evidência do recebimento do Espírito Santo é difícil determinar. Porém, a Bíblia Sagrada diz que foi assim, por isso não há como contestar os acontecimentos relatados na mesma. Entretanto, sabemos que a revelação de Deus é gradual e progressiva. O que houve, a nosso ver, foi um processo de aprendizado, não para os novos convertidos, mas para os próprios apóstolos. Tá bom? Bom, vamos falar sobre o recebimento, o dom do Espírito Santo na atualidade. Qual deve ser a nossa fé acerca do recebimento do Espírito Santo nos dias atuais? Você lê em João capítulo 7, verso 37 e 40. Nessa passagem, Jesus Cristo afirma que quem nele cresce receberia o Espírito Santo, né? E toda pessoa genuinamente convertida a Jesus Cristo recebe o dom do Espírito Santo no momento exato da sua conversão. O batismo com o Espírito Santo, para termos uma melhor compreensão acerca do que significa a expressão batismo com o Espírito Santo, é necessário que tenhamos o conhecimento do verdadeiro significado da palavra batismo. A palavra batismo é derivada da palavra grega baptizo, que significa mergulhar, submergir e fazer submergir, isso é, molhar completamente. Essa palavra é usada no Novo Testamento somente com a lavagem cerimonial, especialmente a ordenança do batismo cristão. É isso que acontece quando uma pessoa passa pelo batismo cristão. Esta, após dar a confissão da fé, é totalmente imersa pelo batizador, ou seja, é totalmente envolvida pela água. Dessa forma, fica bem mais fácil entender o significado da expressão batismo com o Espírito Santo. Façamos uma simples comparação para facilitar o entendimento. Quando acontece o batismo cristão, há alguém que batiza outro alguém, em ou com água. Há, portanto, um agente batizador, geralmente o pastor da igreja, realiza o batismo, batizando o novo crente, um meio no qual ou com o qual acontece o batismo, a água. João Batista disse acerca de Jesus Cristo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, 11, Lucas 3, 16, João capítulo 1, verso 33. O batismo com o Espírito Santo é semelhante ao batismo em ou com água, pois também há o agente batizador, que é Jesus Cristo, batizando que é o crente, e o meio pelo qual ou com o qual acontece o batismo, o Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não pode ser outra coisa senão Jesus Cristo envolvendo totalmente o crente com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não pode ser visto aos olhos humanos. Há uma imensa quantidade de pessoas que creem, pregam e ensinam que o batismo com o Espírito Santo só acontece quando o crente fala em línguas estranhas, como aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. Entretanto, não exigem o som como de um vento veemente e impetuoso em Atos 2, capítulo 2, verso 2, nem a presença de línguas como de fogo pousadas sobre cada um em Atos capítulo 2, verso 3. Exigem o que aconteceu naquele histórico dia, porém não totalmente. Exigem, aceitam ou contentam-se apenas com uma parte da manifestação do dom espiritual. A Igreja de Jesus Cristo desprezam duas partes daquela gloriosa manifestação. Isso acontece porque, naturalmente, é impossível reproduzir esses dois acontecimentos. Além disso, jamais vimos a Bíblia Sagrada declarar que há necessidade de falar em línguas estranhas para que haja o batismo com o Espírito Santo. O que vemos é uma declaração categórica de Paulo ao
escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, ensinando que mesmo os que não falam em línguas estranhas são batizados com o Espírito Santo. Verifique a declaração do que foi falado anteriormente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz: e a outra variedade de línguas. Isso significa que nem todos falavam em línguas estranhas. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, Paulo diz: e a uns pôs Deus na igreja variedade de línguas. A conclusão é apenas uma: nem todos falavam em línguas estranhas, porque ele mesmo disse: a uns pôs Deus na igreja variedade de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 30, Paulo pergunta: falam todos diversas línguas? A resposta é uma só: nem todos falavam em línguas estranhas. Portanto, à luz das 3 passagens bíblicas acima, podemos declarar que na igreja de Corinto, nem todos os irmãos tinham o dom espiritual de falar em línguas estranhas. Apesar disso, todos eram batizados com o Espírito Santo. É sonho ou pesadelo tal declaração? Para a glória de Deus. Não é sonho nem pesadelo. É a verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Esta é uma transcrição de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. É só conferir. Então fique com Jesus, que Deus abençoe a todos, tá bom? Terminado. Fique com Jesus.